Olá, agora nós vamos falar sobre a unidade 6 de centro cirúrgico. Posicionamento anestésico e cirúrgico e atribuições do técnico de enfermagem. A equipe de enfermagem é responsável pelo planejamento e implementação das intervenções de enfermagem que viabilizam o ato anestésico cirúrgico e previnem complicações que podem haver no decorrer do procedimento. O maior objetivo de conhecer o posicionamento é garantir a segurança, o conforto, a individualidade de cada paciente. O posicionamento cirúrgico é um procedimento importante na assistência de enfermagem no período perioperatório. O principal objetivo do procedimento é promover a ótima exposição do sítio cirúrgico e, ao mesmo tempo, a prevenção de complicações decorrentes ao posicionamento. A equipe de enfermagem deve utilizar dispositivos e equipamentos de posicionamento específico para cada paciente, né? Cabe o enfermeiro do setor decidir junto com a equipe, que é o cirurgião, anestesista e toda a equipe de enfermagem, qual o melhor posicionamento para esse paciente, a fim de facilitar as atividades durante o procedimento anestésico e até mesmo a cirurgia. Para isso, a gente precisa identificar as alterações anatômicas que esse paciente apresenta e fisiológicas, associando ao tipo de anestesia e o tipo de procedimento cirúrgico e ao tempo que esse paciente vai ser exposto, vai ser submetido a esse procedimento, para que o procedimento seja adequado e não ocasione complicações no pós-operatório. Então, posicionamento cirúrgico adequado é feito para um acesso adequado ao sítio cirúrgico, facilitar o acesso dos equipamentos respiratórios e vasculares, proporcionar, né, a dignidade e a privacidade desse paciente e a promoção de bem-estar e segurança desse paciente. Então, é de extrema importância que nós pense nisso ao posicionar o paciente. Dentre esses conhecimentos, né, a equipe de enfermagem tem que tomar decisão pelo melhor tipo de posicionamento. E a gente tem que ver anátomo-fisiológico, o posicionamento cirúrgico em si, o tipo e tempo da cirurgia e os recursos de proteção disponíveis. Então, a mesa operatória ela é item obrigatório, né? Ela tem especificidade de suporte de peso, então, dependendo do peso do paciente, há necessidade de uma outra mesa operatória. Ela tem que ser, né? O ideal é que ela seja metálica e ela é dividida em, no mínimo, 3 partes. Então, a parte das pernas, do tronco e da cabeça. E elas têm que se mover independentes uma da outra. E a possibilidade de inclinação e elevar ou abaixar essa mesa operatória. Ela tem que ter fácil acessibilidade para adaptações, né? A gente colocar anexos como as braçadeiras ou até mesmo perneiras. E a superfície ela tem que ser dura e amenizada com o uso de colchonete. As superfícies de suporte, né? Elas são dispositivos especializados e para redistribuir a pressão.
utilizados para auxiliar no posicionamento, né, e distribuir a carga tecidual. São divididos em alguns formatos, né, almofadas, colchins e rodilhas. As diferentes composições é espuma convencional, espuma ou gel de viscoelasticidade. Então, esse tipo de proteção a gente vai colocar no paciente dependendo das proeminências ósseas, do tempo de cirurgia e do posicionamento do paciente. E tudo isso vai diminuir o atrito desse paciente. Tudo isso vai diminuir o atrito desse paciente, minimizando os riscos e problemas posteriores. Então, quando a gente identifica, né, que o paciente vai precisar ser lateralizado ou algo do gênero, a gente utiliza esse tipo de proteção para esse paciente, para evitar danos, né? Pensos de proteção são coberturas utilizadas para prevenções de lesão na pele e devem ser aplicadas nas regiões de maior risco para pressão, sempre sobre a pele limpa e seca do paciente. Existem diversos formatos que se adaptam às diferentes regiões anatômicas, né? E também pode ser feitos em diferentes composições, como por exemplo espuma, silicone e até mesmo géis. Pode ser classificado como 3 tipos de posições básicas, né? Decúbito dorsal, posição supina ou posição supina, decúbito ventral e posição de prona. Então, essas são mais ou menos os 3 posicionamentos básicos. E aí nós vamos ter outros, onde eu vou trazer para vocês as imagens para facilitar. Então, a posição, né? A posição adequada do paciente é essencial para que os procedimentos sejam bem-sucedidos e realizados com segurança, colocando o paciente na posição correta para uma intervenção cirúrgica, né? É um fator-chave no desempenho de um procedimento seguro e eficiente. Quando o médico ele consegue ter um acesso de forma adequada, eu facilito, né? Eu minimizo riscos a esse paciente. Aí a gente tem o decúbito dorsal ou supina, o dorso do paciente e a coluna vertebral ficam em repouso, né, na superfície do colchão da mesa cirúrgica. A cabeça fica apoiada na cabeceira, né, retificando a coluna cervical. Os braços ficam ao longo do corpo ou abduzidos em apoios nas laterais, tipo como as braçadeiras, tá? Então, lembrando que a gente não pode hiperestender esse músculo, sempre colocar os braços ao longo do corpo, mas apoiados em braçadeiras. Decúbito ventral ou de prona, né? Lembrando que os decúbitos dorsal, eles são utilizados para a realização de anestesias, anestesia geral, sedação e para realização de procedimentos, alguns tipos de procedimentos também, tá? Então, muitas das vezes o paciente chega, a gente coloca na posição dorsal, monitoriza esse paciente. Após a monitorização, esse paciente vai ser sedado e entubado. E aí sim a gente vai colocar na posição correta para realizar o procedimento cirúrgico. Então, o paciente que vai receber sedação ou anestesia geral, ele fica na posição dorsal.
Aí nós temos o decúbito ventral, né? Ou prona, que o paciente fica deitado de abdômen em contato com a superfície, permitindo uma abordagem, por exemplo, da coluna cervical, ou da área retal, ou das extremidades inferiores. Os braços devem ficar estendidos para frente e apoiados em talas ou até mesmo nas braçadeiras que a gente consegue colocar nesse tipo de posicionamento. O sistema respiratório fica mais vulnerável devido a ter toda a pressão, né, do sistema respiratório em cima do paciente, e são utilizados para cirurgias de coluna ou até mesmo hérnia de disco. Esse tipo de posicionamento, então, o paciente que vai fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, há necessidade de ficar em decúbito dorsal, onde ele vai ser anestesiado e após anestesiado, a gente coloca ele nessa posição. Lembrando que todas as proeminências ósseas, todos os espaços que ficarem entre o paciente, né, e a mesa cirúrgica, deve ser colocado um apoio, algum colchim, para proporcionar um conforto melhor para esse paciente. Então, aqui a gente precisaria de um colchim para os membros inferiores, para a parte peitoral, para o pescoço, para proporcionar um conforto para o paciente não retornar do procedimento cirúrgico com dores musculares devido à extensão dessa musculatura. O decúbito lateral. Geralmente, o paciente permanece em decúbito lateral, podendo ser esquerdo ou direito, né? Chamado também de posição de Sims, oferecendo acesso, né, à parte superior do tórax, como, por exemplo, a região renal, que é feito lateralizada. Sempre do lado contralateral ao da cirurgia. Então, se a cirurgia vai ser do lado direito, o paciente vai deitar para o lado esquerdo e assim sucessivamente, podendo ser cirurgias torácicas, cirurgias pulmonares, lobulares ou algo do gênero também é colocado nessa posição. O posicionamento do paciente litotômica, né, a posição litotômica ou ginecológica, são posicionamentos similares, né, onde o paciente permanece em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em perneiras acolchoadas. Lembrando que essas perneiras, elas devem ser acolchoadas para a gente não ter contato com nada metálico desse paciente. A gente não pode ter contato com nada metálico, porque se for utilizar o bisturi elétrico, esse contato pode gerar algumas queimaduras no paciente. E os braços permanecem estendidos e apoiados em braçadeiras. Como que a gente diferencia uma posição litotômica da ginecológica? Quando a mulher que vai se fazer algo em região genitália, a gente utiliza o nome de posicionamento ginecológico. Já quando esse paciente vai fazer uma cirurgia retal, né, onde é um homem que vai fazer esse procedimento, a gente fala que seria um posicionamento litotômico. A gente tem o posicionamento de Trendelenburg, né, que é a variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são um pouco mais elevados. Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal e a posição é utilizada em cirurgias de órgãos pélvicos de abdômen inferior, mas também se utiliza para diminuir os sangramentos nas regiões. E aí a gente também pode utilizar a posição de Trendelenburg reverso, tá? Que seria quando eu coloco o paciente um pouco mais, ao invés da cabeceira para baixo,
eu coloco os pés para baixo. Eu utilizo esse tipo de cirurgia para fazer esse tipo de posicionamento para realizar cirurgias cranianas e até mesmo cirurgias plástica estética, onde o médico precisa ver a gravidade. Então, por exemplo, o médico vai fazer uma mamopexia, que seria a fixação das mamas no local onde elas deveriam estar. Para ver se elas estão assimétricas, ele precisa ser colocado na posição de Trendelenburg reverso, para ele avaliar a assimetria delas, para identificar se não há nenhuma alteração, né? Às vezes uma fica mais melhor posicionada do que a outra. Então, eles utilizam também esse tipo de posicionamento para isso. E a gente tem a posição sentada, né? Ou a posição de Foley, que é para o paciente, ele é colocado na posição supina, anestesiado e depois o dorso da mesa ele é elevado, tá? E as pernas ficam semifletidas e ele se apresenta sentado. Essa posição é utilizada para conforto do paciente quando apresenta-se dispneia e é indicada para cirurgias não só de ombro, mas também neurológicas. E lembrando que todos os posicionamentos nós temos que colocar, deve ser colocado, né? Cintos de fixação nesse paciente, para que ele não escorregue durante o procedimento cirúrgico, além dos colchins, para impedir que haja uma extensão muscular ou até mesmo um desconforto para esse paciente. Lembrando que todas as partes metálicas da mesa operatória, elas devem ter uma proteção para evitar o contato direto. Nós precisamos saber, conhecer esses posicionamentos para que a gente consiga, além de diminuir o tempo entre o procedimento anestésico e o tempo cirúrgico, né? Que o paciente vai ser submetido à cirurgia, para eu facilitar em algumas intercorrências, como, por exemplo, se durante um procedimento cirúrgico o paciente tiver um sangramento. Eu, como circulante de sala, eu peço autorização tanto para o anestesista quanto para o cirurgião para estar colocando o paciente em posição de Trendelenburg para diminuir esse sangramento se for uma cirurgia abdominal. E também, quando a gente tem a noção da parte fisiológica do paciente e as proeminências ósseas, a gente consegue fazer essa proteção de forma efetiva. Quando nós precisamos fazer a proteção dessas proeminências, nós temos que nos atentar à higienização correta desses colchins para evitar que eles se contaminem, né? Ou acabem levando contaminação para o paciente. Todos esses materiais, eles acabam ficando guardados em um ambiente que seria a sala, né, de dispensário de estoque de material, onde, se houver a necessidade, eu acabo indo lá e buscando, né, quantos colchins for necessário. Quanto ao posicionamento, também é importante eu ver a questão da idade do paciente. Por quê? Uma criança e os idosos, eles vão ter mais predisposição a estarem apresentando complicações no procedimento cirúrgico, como uma hipotermia, ou até mesmo cirurgias de longo prazo. Então, eu já saber disso, e antes de posicionar o paciente, eu estar colocando um colchão de ar, onde eu vou utilizar o suporte, né, de aquecimento, eu minimizo danos no procedimento cirúrgico e eu evito ficar manuseando esse paciente antes do procedimento cirúrgico. Então, eu já identifico isso no quadro de cirurgias, a idade do paciente,
E pelo nome do procedimento cirúrgico, eu consigo identificar se essa cirurgia ela vai ser uma cirurgia de pouco tempo, né? Ou vai durar muito tempo. E aí, mediante a isso, eu já coloco o colchão de ar para me dar um suporte melhor, para eu atender, né? Para eu evitar danos a esse paciente. Independente as anestesias gerais, os pacientes têm a tendência a apresentar mais hipotermia, porque os próprios anestésicos, eles causam isso, eles fazem com que a pele, que é o que regula a temperatura, ela é o maior órgão do corpo, né? E ele também é afetado durante a anestesia. E quando isso ocorre, o paciente ele perde a habilidade de termorregulação. E por isso que o paciente acaba apresentando uma hipotermia, né, após o procedimento cirúrgico, devido à exposição, né, do paciente estar aberto e devido também o paciente apresentar exposição ao ar-condicionado, que é baixa temperatura. Isso faz com que o paciente, a gente precise pensar antes que o paciente necessite. Então, a unidade 6 vai ficando por aqui e a gente volta daqui a pouquinho.